Então, nessa ação penal 504.652/94, continuidade de depoimento do senhor Fábio Rory Yonamini. Senhor Fábio, o senhor tem conhecimento, o senhor mencionou que esse apartamento 141, que era correspondente à cota que foi adquirida, foi colocado à venda. O senhor tem conhecimento se esse apartamento 174A do condomínio Solares, edifício Návia, aquele mesmo apartamento que teria sido visitado pelo senhor ex-presidente em 2014, ele foi em algum momento anterior colocado à venda? Eu não sei dizer. Novamente, na minha função, eu não tinha interação alguma com... Para mim era estoque, não era uma unidade reservada. Era a única visibilidade que eu tinha dos projetos. Sendo estoque, significaria que ele poderia ser colocado à venda, é isso? Sendo estoque, uma hora seria vendido. E o senhor sabe algum motivo pelo qual ele não teria sido colocado à venda? Novamente, essa era uma... Interrogante não disse que não foi colocado à venda. O excelência está fazendo uma afirmação que não partiu do interrogante. Se ele não tivesse sido colocado à venda, o senhor sabe de algum motivo pelo qual ele não teria sido colocado à venda? Tinha uma diretoria responsável pelo projeto, que era a diretoria de incorporação de São Paulo. Eles que tinham a interação, né, e eram os donos do projeto e, né, que tomavam as decisões em relação àquilo que era vendido ou não e quando. A OS Empreendimentos, ela tinha empreendimentos imobiliários em todo o país? Eram 5 diretorias comerciais regionais. Uma na Bahia, em Salvador, no Rio de Janeiro, no próprio Rio, em São Paulo, Porto Alegre e em Brasília. Então a atuação era principalmente nessas 5 capitais. O senhor sabe por qual motivo ela assumiu esse empreendimento no Guarujá? Eu não sei dizer o porquê do Guarujá. Sei que o que passou para mim na época era um projeto como qualquer outro, né? Não era um projeto que fugia às características dos outros projetos que a gente olhava. Ela tinha outros projetos no Guarujá? No Guarujá não. No Guarujá não. Tinha alguma filial, sede lá? Não. Não, seria o único projeto da empresa no Guarujá. Em São Paulo, ela tinha empreendimentos imobiliários? Tinha em São Paulo, tinha também em Guarulhos, que é no redor de São Paulo, tinha em Diadema. Então, acho que dentro do mesmo princípio, né? É uma hora de distância de São Paulo. Essa afirmação que o Ministério Público realiza, que esse imóveis e as reformas seriam correspondentes a vantagens indevidas em outros contratos da OS com a Petrobras, o senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Nenhum conhecimento. Esses contratos eram, pelo que eu sei agora, eram contratos com a consultora OAS. Eu nunca fui funcionário, tive qualquer ingerência sobre as decisões da consultora. Sempre trabalhei na OAS Empreendimentos ou na OAS Investimentos, como eu descrevi. Vou mostrar aqui para o senhor um documento do evento 3, anexo com 231, diz respeito a uma tabela de vendas do edifício Solares. Peço para o senhor dar uma olhadinha. É um documento de 2012. O senhor sabe me dizer se por esse documento é possível afirmar que a unidade 174A, 164, né? 164, perdão, estava sendo colocada à venda? Eu não tenho experiência para... Isso aqui é uma tabela de vendas, né? Isso. Não posso dizer se estava à venda ou não. A última página. Deixa eu ver. O 64 aqui diz livre, né? Essa página que o senhor se referia, né? Isso. Diz aqui que está livre, é o espelho de vendas, né? Málaga ou a Salinas. Salinas.
A Salinas não diz nada. Não, pelo que está aqui, eu não sei, o triplex em referência, não sei se é a Torre Málaga ou Salinas. Acho que Salinas. é Salinas. Pelo que está aqui, não aparenta estar disponível para venda. Porque as demais que estão livres estão... As que apontadas aí como livres é que estariam à venda. Imagino que sim. O senhor não é da área imobiliária? Novamente... Imaginei que o senhor saberia interpretar esse documento melhor do que eu. Eu estou vendo pela lógica somente, Sim, eu não estou dizendo, novamente, pela lógica do documento. Se está falando que está livre, imagino que seja para vendas. Que não estão falando que estão livres, não estão sendo vendidas. Certo. E como é que foi o desdobramento posterior dessa visita e dessas alterações, reformas? O que aconteceu daí? Bom, houve o pedido para fazer o projeto. Eu entreguei o projeto junto com o orçamento para o Dr. Léo. Tá. O Dr. Léo aprovou ambos. E depois ele autorizou o início das reformas do projeto como um todo. Soube também que houve, em agosto de 2014, uma nova reunião, dessa vez com a participação da minha equipe, que estava responsável pelo projeto, junto com o Dr. Léo, a Dona Marisa e o filho da Dona Marisa. Quem que era o chefe da sua equipe? Era o Roberto Moreira. Certo. E imagino que tenha sido para fazer uma atualização do status da obra, para ver o andamento da obra. E o que lhe foi reportado dessa reunião? Olha, Pelos seus subordinados? não foi reportado nada de relevante. Não surgiu nenhum problema que eu tivesse que me envolver, até porque eu não participei da reunião porque eu não tinha muito o que contribuir. A obra está sendo tocada e o Roberto, junto com... Acho que o Paulo Gordilho também foi nessa reunião. Então não houve nenhuma informação relevante que surgiu, que pelo menos chegou ao meu conhecimento de algo que fugisse àquilo que tinha sido planejado originalmente. E depois, o que aconteceu? Depois, a obra andou e aí veio a prisão de Dr. Léo. Depois, o apartamento está lá até hoje. Não teve transferência, não teve nada. Mas houve continuidade de contatos com o senhor ex-presidente e com a senhora Marisa? O Dr. Léo estava preso, então ele que tinha um relacionamento. Certeza que Roberto, a minha equipe na OS Empreendimentos, inclusive eu nunca tive contato, não tinha abertura alguma para falar com esse presidente. Ninguém tomou iniciativa de ir atrás dele, por exemplo? Não. De ver o que fazer com esse imóvel? Não. Se ele Eu não fui atrás e não pedi para ninguém ir atrás da... Se ele queria formalizar um contrato ou não? Não fui atrás. Não. Até porque, tão logo o Dr. Léo foi preso, eu fui novamente, mudei de função, me tornei presidente da OS Investimentos. Isso foi logo no início de dezembro de 2014. Os recursos utilizados pela OS Empreendimentos Imobiliários para construção dos seus empreendimentos, inclusive desses aqui do Solares, vinham da onde? 100% dos recursos eram da OS Empreendimentos, das operações legais, só tem operação legal na OS Empreendimento, mas da operação da OS Empreendimentos. Todos os pagamentos foram feitos mediante a apresentação de nota fiscal do fornecedor, o recolhimento dos devidos tributos e a contabilização dos gastos da forma que a contabilidade pede. Bom, em princípio são essas questões do juiz, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Fábio. Boa tarde. Uma primeira questão sobre o que o senhor mencionou da assunção pela OAS Empreendimentos dos empreendimentos da Bancop, especificamente do Mar Cantábrico. O senhor citou que houve uma reunião com representantes da Bancop, da qual o senhor teria participado, para discutir a viabilidade do projeto. Quem participou dessa reunião? Eu falei que participei da primeira reunião do primeiro projeto, que foi o Altos do Butantã. Eu não participei de mais nenhuma reunião dos demais projetos. Foi só nessa reunião inicial para entender o que estava sendo proposto. Nessa reunião a qual você se refere,
que é a reunião do Mar Cantábrico, se é que teve alguma reunião, foi pela diretoria responsável. Eu era diretor financeiro, então não tinha esse relacionamento com a Bancop, como você acabou de mencionar. Vamos então dividir a pergunta. Em relação a essa primeira reunião do primeiro empreendimento, o senhor participou com quem? Na primeira reunião? Quem representava a Bancop? Tinha o Vacari e alguns diretores da Bancop. Certo. E nessa segunda reunião que o senhor mencionou que seria a diretoria responsável. Quem que era o diretor responsável? Eu não participei dessa. Isso. O senhor falou que a reunião seria da responsabilidade de uma outra diretoria, né? Vamos só para dividir aqui os papéis aqui. Eu participei da primeira reunião, que era quando tudo começou, quando a primeira conversa surgiu para que se explorasse a possibilidade dessa assunção pela OAS dos projetos da Bancop. Tá? Certo. Só aproveitando a parte, essa reunião era uma reunião do global, então? Era uma reunião geral sobre a assunção dos projetos da Bancop? É uma reunião onde se colocou o problema, onde foi colocado o problema que a Bancop tinha e também aventou-se a possibilidade de trazer a OAS como parte da solução, porque eles estavam com um problema sério. Foi o senhor Léo Pinheiro que agendou essa reunião, pediu para o senhor participar? Não, o pedido, eu tinha acabado de chegar na empresa. Então, quem me pediu foi o presidente da época, da OAS o Carmine DCF. Perfeito. E com relação às reuniões para o ajuste da assunção pela OAS do condomínio Mar Cantábrico, o que o senhor lembra, o que o senhor poderia especificar? Novamente, tinha uma diretoria responsável, que é a Diretoria de Incorporação São Paulo. Eu não participei de nenhuma outra reunião envolvendo esses projetos com a Bancop. Então, eles que conduziam o projeto. A minha função lá era muito mais de dar o suporte numa análise financeira e criticar aquilo que eles estavam pensando. Quem que era o diretor dessa diretoria de incorporação? Da época era o Luigi Pet. Uhum. E posteriormente? Posteriormente, com a saída do Luigi, assumiu o Telmo Tonoli. Uhum. O senhor... O senhor mencionou ainda que, especificamente no que diz respeito ao condomínio, ao empreendimento Mar Cantábrico, havia uma área da OAS que tinha interação com o cliente final. Qual que era essa área? Essa mesma área que eu me referi, a Diretoria de Incorporação, São Paulo. Uhum. Na denúncia consta informações da participação direta do senhor Roberto Moreira e também, especificamente do Roberto Moreira no primeiro plano. Qual que era o papel do senhor Roberto Moreira e por que ele participou de decisões afetas ao triplex? Deixa eu só colocar no cronograma aqui. A diretoria, quando eu entrei na OAS Empreendimentos em 2008, a diretoria era ocupada pelo Luigi Pet. Uhum. Eu não sei em que ano Luigi Pet sai, entra o Telmo Tonoli como diretor responsável por São Paulo. Certo. O Roberto, quando eu assumi, eu só remanejei o Telmo para o Rio de Janeiro e o Roberto assumiu a diretoria de São Paulo. Então, a discussão em torno do triplex, para Roberto, enquanto diretor, começa no retorno dele das férias em janeiro de 2014. Então, o senhor Roberto ocupou essa diretoria de incorporação responsável pela interação com o cliente final no período de 2014? Em 2014, correto. Perfeito. Senhor, aqui eu gostaria de questionar o senhor com relação a planilhas em que constavam nomes dos cooperados. Havia uma menção especificamente à senhora Marisa Letícia, vinculando-a a uma unidade específica do empreendimento. Essa planilha é um documento que constava algumas informações. Poderia mostrar ele? Sim, só pode fazer referência à localização. Trata-se do documento 224 do evento 3. Acompanha a denúncia. Está mostrada aqui a planilha. Essa é a primeira página mesmo? Seria a primeira e a segunda, excelência. Tá.
Isso aqui é a lista dos cooperados, é isso? Isso, é uma planilha, aí consta TAC assinada, TAC não assinada, aceitantes. Tem 3 campos, se o senhor puder reparar. TAC assinada aceitante, TAC assinada não aceitante e VIP, né? O senhor, Tá. Achei aqui. o senhor tomou conhecimento dessa planilha do empreendimento Marcantábrico? Não. Novamente, eu não tinha necessidade na minha função de ter acesso a detalhes de cooperados. Aí eu fazia uma análise financeira, o suporte, aliás, da análise financeira que era feita pela própria área, pela diretoria de incorporação de São Paulo. O senhor verificava então se o empreendimento ia ser lucrativo ou não? Eu verificava, na verdade, como que funciona, para entender o funcionamento da empresa. A diretoria comercial, ela era a área que cuidava de todos os projetos. Ela fazia a proposta de aquisição dos projetos e cuidava de todos os projetos. Para adquirir um projeto, ela tinha que passar por um comitê da empresa, para dizer se o projeto era viável, se não tinha questões, algum tipo de passivo não identificado. Então tinha uma análise jurídica, uma análise financeira, uma análise de engenharia para saber se a obra que estava se propondo era algo factível, exequível. E a própria área que desenvolvia o projeto, que é a área de incorporação, ela passava para a gente até uma análise financeira, que eles tinham um software que chama Viável, que tinha lá, olha, quanto vai dar de receita, quanto vai custar, tem aqui a minha ideia de lucro. Uhum. Com base nessas informações, a gente já tinha um norte para saber, ó, empreendimentos com certas características são empreendimentos que vale a pena se aprofundar. Então, a partir do momento que passava esse primeiro sarrafo, a diretoria de incorporação trazia e falava, olha, eu estou levando isso aqui a sério, quero que vocês avaliem com os olhos financeiros, que eles não têm essa tecnicidade toda. Então é a partir desse momento que eu começava a interagir. A visão financeira aqui é muito mais para ter certeza que aquilo que eles estavam projetando fazia sentido. Então eu criticava o trabalho que eles faziam justamente para que todo mundo tivesse segurança do que está todo mundo ciente daquilo que está sendo proposto. Certo. O senhor José Delmaro Pinheiro, o senhor Léo Pinheiro, interrogado, mencionou que havia um plano estratégico da OAS Empreendimentos de ocupar novos empreendimentos em capitais, né? E ele mencionou também que foi essa a perspectiva de negócio que ele vislumbrava com a aquisição, com a assunção dos empreendimentos da Bancopp. Mencionou ele também que o empreendimento em tela, que o Marcantábrico fugia a esse escopo porque era um empreendimento no litoral, fora da grande capital, mas que, em virtude de um pedido, ele optou, um pedido específico do Vacari, sinalizando que o ex-presidente tinha interesse no empreendimento, ele optou por determinar que o empreendimento fizesse parte daqueles assumidos pela Bancopp. O senhor teve algum contato direto com o Léo Pinheiro acerca desse assunto? Houve essa sinalização? Não, nunca chegou a mim. Nenhuma sinalização. Até porque se fosse uma ordem para fazer, a qualquer custo, não precisava de uma análise financeira do meu lado. Mas quando chegou para mim, chegou como um projeto como outro qualquer, sem nenhum tipo de observação adicional. Uhum. Não era... E com relação a esse período todo, de 2009 a 2014, no curso da investigação foi trazido uma expressão VGV, Valor Geral de Vendas. Né? Uhum. As unidades do empreendimento aqui, do Marcantábrico, do condomínio objeto dessa ação penal, o triplex especificamente não estava impactando nos lucros ou gerando despesas excessivas naquele empreendimento? Vamos lá, vamos dividir então em dois. Está falando em relação ao VGV. O que é o VGV? O VGV é o valor potencial de vendas de determinado empreendimento. Então, só para ilustrar, se tiver um projeto que tiver 10 unidades, cada uma custar 10, então você vai ter um VGV de 100. Né? Uhum. A questão do triplex em relação ao VGV, ela não traz impacto, porque ainda que tivesse reservado, você não estava destruindo a unidade, você estava com ela reservada para uma venda posterior. Então o VGV não teve impacto por conta de uma possível reserva ou não. O empreendimento não correspondia a um valor expressivo
o triplex não correspondia a um valor expressivo do empreendimento que estava Não, acho que são comprometendo? é porque você me perguntou em relação ao VGV. Isso. A minha resposta em relação ao VGV, que o fato dela estar em estoque ou ter um custo maior não tem impacto algum em relação ao VGV. Uhum, Acho que a segunda pergunta que você está fazendo é em relação aos custos. exato. É, lógico que se você faz uma reforma e tem a própria construção do apartamento gera um custo, então tem um impacto na margem. Certo. Eu vou ser mais específico, então, Tá. senhor Fábio. O senhor mencionou aqui que houve uma reunião em 2014 onde o senhor Léo Pinheiro, o senhor José Adelmário Pinheiro, pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito. Ele pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito para torná-lo mais fácil para venda, ou ele pediu para tornar mais bonito para atender os interesses do ex-presidente Lula e de Marisa Letícia? A reforma e o pedido foi para o ex-presidente Lula e para a Marisa. Então não era para um investimento naquele apartamento, era Não, para novamente. personalizá-lo. Correto. Foi um pedido atípico, né? Nunca havia feito um pedido dessa forma e foi um pedido específico para fazer o projeto, a reforma, a decoração, deixar mais bonito para o presidente Lula. Então a OAS não buscava ali simplesmente torná-lo mais vendável, simplesmente torná-lo ajustado aos interesses do ex-presidente, é isso? Sim. Perfeito. Agora, especificamente sobre essa personalização, esse ajuste, eu gostaria de citar aqui as folhas 115 da denúncia, constam algumas modificações que foram feitas. Em primeiro lugar, houve a contratação de uma empresa chamada Talento para executar essas reformas? Houve. O senhor poderia dizer quem foi responsável pela contratação? Foi a Diretoria de Incorporação de São Paulo. Eu ia pedir ao senhor que sempre, quando se direcionasse à diretoria, se o senhor pudesse especificar a pessoa mesmo responsável. Foi o senhor Roberto Moreira, nesse caso? Então, o diretor responsável é o Roberto. Não sei se foi o Roberto que entrou em contato com a Talento para fazer a contratação. Mas a responsabilidade pelo assunto era dele. Da Diretoria de Incorporação de São Paulo, sim. Certo. Então, essa contratação, ela contemplou aqui alguns fatores, segundo apurado. Cozinha, retirada de azulejos, instalação de bancada, sala de estar, execução de uma nova escada de acesso e mezanino, dormitórios, aparação, a construção a adaptação de uma sauna, com a retirada das portas, a retirada do kit de sauna, fornecimento de azulejo, piso, adaptação do terraço para constar uma churrasqueira e piscina também, a troca de algumas peças, fornecimento e instalação de infraestrutura. Essas adaptações, elas foram feitas a partir de pedidos específicos ou da onde surgiu essa adaptação? Olha, o único pedido que o Dr. Léo fez para mim era para fazer o projeto. Eu não participei do desenvolvimento do projeto, não entrei nesse detalhamento, mas sim em levar o projeto que tinha sido proposto pela diretoria do Roberto Moreira, eu levei a aprovação do Dr. Léo. Se houve modificações ao longo, desde a aprovação até qualquer período, eu não me envolvi diretamente, até porque não tinha muito para contribuir. O meu envolvimento foi restrito à aprovação do orçamento, discuti com o Roberto o orçamento, e ele me apresentou o projeto também, só que eu não consigo contribuir. Então o senhor discutiu com o Roberto, de fato? O senhor estava falando antes... Na defesa de Roberto, o interrogando já respondeu, já afirmou aqui, quando perguntado a Vossa Excelência, ele já informou aqui que o projeto foi passado pelo Dr. Léo Pinheiro, Sr. Léo Pinheiro, as orientações sobre o projeto, que ele pegou esse projeto, que o projeto foi feito pela área de incorporação e que ele submeteu. Ele levou esse projeto ao Dr. Léo Pinheiro e o Dr. Léo Pinheiro aprovou esse projeto. Então, doutor, já foi respondido. na verdade não, doutor. Acho que a acusação tenta insistir na mesma pergunta de forma indireta, transversa, não sei para quê. Na verdade, com a devida vênia, doutor, eu só estou buscando aqui apurar as perguntas e deixá-las mais específicas para verificar a responsabilidade de cada um dos denunciados. Você já fez essas perguntas. Tá bom, mas assim, enfim, é um esclarecimento, fica deferida a pergunta. Pode fazer a pergunta de novo, então? Pois não, excelência. Então a pergunta é a seguinte, senhor Fábio. O senhor discutia especificamente com o senhor Roberto Moreira aspectos específicos, aprovava orçamentos e projetos que ele lhe apresentava sobre o triplex? Não, o que houve foi uma aprovação. Ele fez uma proposta de um projeto, tinha um orçamento respectivo,
e o projeto em si. Isso foi levado à aprovação do Dr. Léo. Quando o Dr. Léo aprovou, eu pedi para executar a obra. Para que a gente possa entender um pouco melhor essa cronologia dos fatos aqui e a cadeia decisória, senhor Fábio. O senhor mencionou que acompanhou uma visita ao triplex, juntamente com o denunciado, o senhor Luiz Inácio Lula, e com a senhora Marisa Letícia em janeiro de 2014, correto? A visita foi em fevereiro, não sei precisar a data que eu fui avisado sobre a visita. Certo. E logo após essa visita, houve alguma determinação ao senhor com relação ao triplex? Houve o pedido do projeto. Pedido do projeto. Isso. Como que surgiu esse pedido do projeto? O Dr. Léo pediu para que eu fizesse um projeto para deixar a unidade mais bonita, né? E foi exatamente isso que eu pedi, orientei ao Roberto. Certo. A especificação desse projeto, o senhor sabe como que ela foi feita? Olha, eu não tenho conhecimento de arquitetura, nem muito pouco conhecimento. Então, deleguei ao Roberto, que tem capacidade para fazer o projeto. Então, foi a partir desse momento o senhor delegou a adaptação do projeto para os interesses do ex-presidente ao Roberto. Isso. O senhor sabe se o senhor Roberto passou a ter uma interlocução com o ex-presidente Lula, com a senhora Marisa Letícia? A única informação que eu tenho é dessa reunião que eu mencionei, que foi em meados de agosto, que houve uma interação dele, Paulo Godinho e Dr. Léo, na visita com a dona Marisa e o filho. Certo. Essa visita em agosto era uma visita que foi efetuada antes ou após as modificações? Ao longo das modificações. Ao longo das modificações. O senhor sabe o objeto dessa visita? Eu imagino, eu não participei da visita. Uhum. Não, pelo que o senhor ouviu, ou pelo que ele foi... Era uma visita para mostrar o andamento do projeto. Certo. O senhor sabe se além, quem dentro da OAS e os terceiros que participaram dessa visita, o senhor sabe quem participou dessa visita? Acho que eu já respondeu. Respondeu? Certo. Nessa ocasião, nessa primeira visita de fevereiro de 2014, que o senhor esteve juntamente com o denunciado, o senhor Luiz Inácio e a sua falecida esposa, houve algum pedido deles no sentido de conhecer a unidade 141A, aquela que constava? Não. A visita foi, a gente chegou e foi direto para 164. Para o triplex. Isso, pro triplex. Com relação à contratação dos móveis e também a aquisição de eletrodomésticos, o senhor tem conhecimento de que, especificamente, por exemplo, dos eletrodomésticos, consta na denúncia a aquisição de eletrodomésticos em nome da Fast Shop, especificamente para aquele empreendimento. O senhor tomou conhecimento disso? Fazia parte do projeto. Eu não entrei no detalhe de quem forneceria, quando ele tem um projeto. Quem seriam os fornecedores do projeto, de quem que seria comprado equipamento XYZ, eu não me envolvi. Isso aí era a responsabilidade da diretoria de incorporação. Uhum. O senhor aprovou essa aquisição também? Ou não aprovei a aquisição. Essa não passou pela presidência? A aquisição dos eletrodomésticos? Não. Acho que vale a pena só reforçar que isso aí seguiu o trâmite da empresa, não tinha nenhuma preocupação em ter um trâmite especial por conta da reforma do triplex. Então, seguiu todo o trâmite normal da empresa. Certo. Perfeito. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio, deixa eu já responder isso.